Olá, nesse período em que se comemora a Semana Santa, o SBT Realidade embarca para Israel. E no programa desta noite você vai ver os segredos da Terra Santa e os contrastes da milenar Jerusalém, os passos de Jesus na Galileia, as brincadeiras de lama, o turismo no mar onde ninguém afunda, os brasileiros que recebem ajuda do governo para começar uma vida nova e a moderna Tel Aviv, com suas belas praias e toda a sua ginga. Boa noite. A história das 3 maiores religiões do mundo tem uma raiz comum: Israel, um país em que fato e lenda se confundem e se completam. Uma viagem emocionante que começa numa das cidades mais importantes e densas do mundo, Jerusalém. Felizes os que contemplam o céu se derramando em vermelho sobre os muros de Jerusalém. O sol vai aos poucos iluminando as pedras, as tantas pedras encaixadas em torres, igrejas e minaretes, erguidos por tantos diferentes povos e misturados pelo tempo e pela fé. Do alto do Monte das Oliveiras, vemos a cidade acordando, as ruelas se enchendo como leitos de rios da história e compreendemos por que Jerusalém é eterna. Vemos o momento em que a luz atinge a cúpula dourada do Domo da Rocha e entendemos que a cidade é uma joia. Começa mais um dia na longa história da Terra Santa. Jerusalém é o maior centro religioso do mundo, cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas. Para os cristãos, é o lugar onde Jesus foi crucificado e de onde ressuscitou. Para os judeus, é o lugar onde Salomão construiu o templo, a Terra Prometida. E para os muçulmanos, o local de onde Maomé ascendeu ao céu. Dizem as escrituras que quando Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, 5 dias antes da crucificação, contemplou a cidade daqui do alto do Monte das Oliveiras e chorou, por piedade ou por reconhecer ali o próprio destino. Os passos de Cristo estão hoje marcados por edificações, monumentos e, principalmente, igrejas. Esta foi erguida no local onde ele teria resistido à última tentação, o medo da morte. O altar é uma coroa sobre a pedra onde Jesus teria rezado, já pressentindo o fim, mas entregando-se à vontade do Pai. Inaugurada em 1927, a construção da igreja do Getsemane teve a participação do Brasil. Nosso brasão está lá no alto, na cúpula que reveste o santuário, também chamado de Igreja de Todas as Nações, ao lado de outros países cristãos que reconhecem neste um lugar de fé sublime. Hoje, peregrinos do mundo inteiro vêm até aqui para acalmar inseguranças e abrandar aflições. Governos de alguns países, como a Nigéria, na África, pagam a viagem dos cristãos, cujo maior desejo é conhecer os locais por onde Cristo passou. Grupos de turistas trazem padres para celebrar aqui uma missa especial, experiência única para os católicos. É possível conhecer também algumas das mais famosas árvores do mundo, citadas dezenas de vezes no Novo Testamento. Esse é um dos poucos locais em Jerusalém que permanece hoje exatamente como era na época de Cristo. O Jardim das Oliveiras. Algumas dessas árvores são realmente muito antigas e, segundo as Escrituras, foi entre elas que Jesus começou a viver sua paixão. Depois de vencer o medo da morte, Cristo teria se refugiado nesta gruta, hoje transformada numa capela. Aqui, na noite da Quinta-feira Santa, ele teria sido traído por Judas, que trouxe até ele os soldados romanos. E quem nos conta esta história é um brasileiro, o Padre Domingos. Então Judas tinha combinado de dar o beijo e era aquele o sinal, para não pegar a pessoa errada. Né? Então foi aqui onde se deu a chamada Gruta dos Apóstolos e chama também de Gruta da Traição. Né? Foi aqui que Jesus recebeu o beijo de Judas. Foi aqui onde ele recebeu o beijo, foi preso e
Daqui foi conduzido lá para Herodes. A Jerusalém de hoje não é aquela que Cristo conheceu. A cidade cresceu, escorreu para além dos 7 portões de entrada da muralha e hoje tem 600 mil habitantes espalhados também em bairros periféricos. Mas é dentro do complexo mais antigo e mais disputado que Jerusalém é mais Jerusalém. Nós estamos agora sobre as muralhas que contornam a velha Jerusalém. Estas fortificações foram destruídas e reconstruídas por dezenas de povos e invasores que um dia dominaram este lugar. Cruzados, otomanos, islâmicos, romanos, bizantinos. Prepare-se, você está para entrar numa cidade que tem mais de 3.000 anos de história. Todas essas disputas pela conquista da fortaleza demarcaram territórios intramuros. O pedaço árabe, o bairro judeu, a Jerusalém cristã e a romena. Estes vários personagens da atual história da cidade circulam misturados dentro dos quilômetros de muralhas. Espaço pequeno para tantas vielas, mercados e crenças. A Via Crucis, por exemplo, tem 10 de suas 14 estações no bairro árabe. E o movimento é tamanho que os turistas podem passar pelas placas que as demarcam e nem percebê-las. A primeira estação marca o local onde Pilatos teria lavado as mãos, condenando Cristo à morte. Na segunda, bem ao lado, ele teria recebido a cruz que deveria levar até o Calvário. O comércio em volta é tomado de lojas com objetos religiosos cristãos. Mas ao longe se ouve o muezim chamando os muçulmanos para as orações. A terceira estação é um discreto sinal na parede. Aqui Jesus teria caído pela primeira vez, exausto sob o peso da cruz. O sol vai ficando alto e a cidade se apressa para seus compromissos sem prestar muita atenção no caminho santo. A quarta estação marca o local onde Cristo teria se encontrado com sua mãe, Maria. Entramos por uma ruela estreitinha, onde só por um milagre passaria um carrinho como este. E chegamos à quinta estação, bem ao lado de uma vendinha onde os moradores compram o pão. A partir daqui, Cristo recebe a ajuda de Simão para carregar a cruz. Na sexta estação, os católicos gregos ergueram uma capela para marcar o encontro de Jesus com Verônica. O sétimo e o oitavo sinais estão localizados bem na Rua do Mercado, um dos pontos mais agitados da velha Jerusalém. São os locais onde Cristo teria caído pela segunda vez e, em seguida, consolado as mulheres que choravam por seu sofrimento. Da nona estação, já é possível ver o fim da Via Crucis e a cúpula da Igreja do Santo Sepulcro. Jesus aqui teria caído pela terceira vez. Na décima e na 11ª estações, Cristo é despido de suas roupas e finalmente pregado à cruz. E o resto da agonia teria se dado dentro do que hoje é a igreja mais sagrada do mundo para os cristãos. O Santuário do Santo Sepulcro é uma mistura de estilos de épocas distintas e diferentes correntes do cristianismo. A 12ª estação da Via Crucis, a da morte de Cristo, está numa capela administrada pela Igreja Ortodoxa Grega. O lugar foi erguido sobre a rocha na qual a cruz teria sido fixada, e os fiéis podem se ajoelhar sob o altar e tocar o local onde ela teria estado. Algumas vezes por dia, a capela é incensada com mirra e sândalo pelos sacerdotes ortodoxos. Na 13ª estação, bem na entrada da igreja, está a pedra na qual o corpo de Cristo teria sido colocado para ser lavado e envolto em tecido antes do sepultamento, seguindo a tradição judaica. Cristo nasceu e morreu como um judeu. E, por fim, o chamado Santo Sepulcro, a 14ª estação.
Uma capela católica pequena, muito escura e decorada com discrição, foi erguida sobre a sepultura e os fiéis fazem fila para visitá-la. Os cristãos acreditam que aqui Jesus teria ficado até a ressurreição, 2 dias mais tarde. Mesmo os não cristãos costumam incluir a igreja no roteiro turístico de Jerusalém, pela beleza e pela simbologia do lugar. E vejam quem tem a chave que abre e fecha a basílica todos os dias. Um árabe. Sua família é responsável pela tarefa há gerações e a chave, que ele ostenta com óbvio orgulho, passa de pai para filho. De manhã, ele a entrega para outro árabe de outra família que ficou com a tarefa de abrir este complicado cadeado da entrada principal no começo do dia e trancá-lo à noite. My family start from 7th century. Crusaders they took over. Minha família começou a fazer isso no século VII. Depois, os cruzados tomaram conta e nós voltamos em 1624. Eu tomo conta de abrir e fechar a porta e a outra família é que guarda a chave. Explica ele, narrando em poucas palavras uma rotina de séculos dentro dos muros de Jerusalém. Aqui, as coisas não costumam mudar muito rápido. Ficam apenas mais e mais complexas. Veja só que vizinhança complicada. Ali em cima, a cúpula dourada do Duomo da Rocha, local de onde Maomé teria subido aos céus, e a cúpula escura da Mesquita de Al-Aqsa, lugares sagrados para os muçulmanos. Pois todo esse complexo foi erguido no passado sobre as ruínas do templo sagrado dos judeus. E hoje, fiéis das duas crenças rezam praticamente lado a lado. Lá em cima fica o bairro árabe, com sua confusão de cores e cheiros e sons e comidas. As ruas estão sempre lotadas. É no calçamento das vielas que o árabe se sente bem. É nos mercados e lojinhas sempre abarrotadas de mercadorias e promessas de descontos que ele constrói sua vida. Adultos e crianças, mulheres, ambulantes, sapateiros, todos os personagens desta cultura estão ali, bem ao lado do bairro judeu, parede com a parede do Muro das Lamentações. A segurança é eficiente, mas discreta. Os ônibus que circulam agora têm grandes janelas de vidro para reduzir o impacto de uma possível explosão. E estes jovens, e também as jovens que cumprem o obrigatório serviço militar, não estão aqui a trabalho. Eles vieram prestar homenagens, como qualquer judeu. A muralha ocidental não é, na verdade, o que sobrou do antigo templo. Ela é parte do muro que sustentava todo o conjunto. Mesmo assim, para os judeus, este é o lugar na terra mais perto do paraíso. E é por isso que eles fazem pedidos em pequenos pedaços de papel para botar nas frestas do muro. Seguidores de outras crenças também visitam o Muro das Lamentações para deixar seus votos. Mas são os judeus que choram ali pela destruição do templo, que seria o centro da religião, o abrigo da Arca da Aliança, o sonho concretizado de Abraão. A qualquer hora do dia, qualquer que seja o dia da semana, sempre haverá alguém tocando estas pedras, buscando no muro um alicerce para a fé, acreditando que Deus mora ali e pode ouvir cada sussurro e ler cada papelzinho pelas fendas na parede. Talvez a diáspora judaica tenha colaborado para que uma parede de pedra represente tanto numa cultura, ou as seguidas perseguições. Sem a conotação religiosa, mas tão importante quanto para os judeus, é o Museu do Holocausto em Jerusalém. Uma lei aprovada pelo Parlamento de Israel em 53 determinou que um centro fosse construído especificamente para preservar os arquivos sobre o extermínio dos judeus na Europa de Hitler. Nascia o Yad Vashem. Carreguei essa carga comigo durante muitos anos e não obtive respostas sobre isso dos meus pais. Quer dizer, é uma coisa assim muito comum em famílias
que são descendentes de vítimas do Holocausto, não participarem os filhos do que ocorreu. Por vergonha? Não por vergonha. Acharam que isso vai traumatizar os filhos. Era pesado demais. Pesado demais. O judeu brasileiro Avraham Milgram, hoje professor do Yad Vashem, lembra que os judeus resistiram porque se reinventaram. Mas a cultura judaica que existia na Europa naquela época foi destruída. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, viviam em todo o mundo 16,5 milhões de judeus. Hoje em dia, passado mais de 60 anos do início da guerra, vivem 13 milhões e 400 mil. É incrível. Ou seja, o povo judeu está defasado. Né? E a cultura que havia naquele momento não existe mais. Não existe mais, desapareceu. O museu, instalado num edifício moderno que contrasta com as muralhas de pedra de Jerusalém, conta, sem apelos ao drama, a história do Holocausto, desde o início da perseguição aos judeus até o extermínio nos campos de concentração. E no fim, o visitante é conduzido a uma saída de alívio para o coração. A visão da Terra Santa. 2 brasileiros têm seus nomes escritos para sempre na memória judaica desta época. Aqui, na Parede dos Justos, a maior homenagem que um não-judeu pode receber do Estado de Israel, figuram Luiz de Souza Dantas e Araci Carvalho Guimarães Rosa. Ele, embaixador em Paris entre 1922 e 1944, concedeu vistos a dezenas de judeus que, desesperados, tentavam fugir para o Brasil. Ela, segunda mulher do escritor Guimarães Rosa, funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, no fim da década de 30, chegou a esconder na própria casa vários perseguidos do regime nazista. Tão jovem e tão antigo, Israel é uma contradição permanente e caso único na história. Jerusalém é a sua maior tradução. Capital não reconhecida pela maioria dos países do mundo, ela se equilibra justamente no enfrentamento. Seus moradores todos a amam, todos a querem, todos a consideram sua. Alguns de forma ostensiva, outros mais discretamente, mas sempre exibindo claramente sua origem e acreditando que Jerusalém é seu melhor espelho. Talvez por isso mesmo, só em Jerusalém seria possível uma escola de futebol como essa. O treinador desta aula é muçulmano. Em campo, judeus e palestinos, muçulmanos e cristãos, meninos entre 4 e 15 anos de idade, em times que não distinguem origem ou credo, todos misturados. 2.000 crianças participam do projeto que quer ser mais do que uma escola de esportes. Daniel, este menino da esquerda, é um judeu, mora perto de Gaza. E Fadi, o da direita, é palestino-cristão e mora na velha Jerusalém. Eles jogam no mesmo time e não se incomodam com isso. Estamos aprendendo a dividir, a conviver, a parar de jogar pedras uns nos outros, dizem os jovens. Thank you so much. Thank you. E anoitece sobre as pedras de Jerusalém. Termina mais um dia na longa história da cidade, cercada por muros de pedra, mas nunca limitada por eles. Em cada pequeno pedaço do planeta, as definições de moral, guerra e principalmente fé, de alguma maneira nasceram aqui. Talvez também surja daqui um novo modelo de paz. Quem conhece Jerusalém, não duvida. No próximo bloco, você vai conhecer os caminhos de Jesus na Galileia, a cidade onde ele passou a infância, os primeiros milagres e o rio mais sagrado do planeta, o batismo no Jordão.
cristianismo nasceu aqui. Esta é a cidade de Nazaré, local da Anunciação, onde Maria teria visto o anjo Gabriel, que trazia as boas novas sobre o Filho de Deus que viria ao mundo. A Igreja da Anunciação é item obrigatório no roteiro dos cristãos que visitam Israel. Mas a cidade oferece muito mais. A maioria da população é muçulmana, 50 mil pessoas. Os cristãos, hoje em menor número, continuam na Cidade Velha. E uma nova Nazaré foi criada depois da Guerra da Independência para abrigar os judeus. Nosso guia, Sion Ben David, um especialista em cristianismo, nos conta que a cidade é o melhor exemplo de convivência pacífica entre as religiões. A relação entre eles é fantástica se você não falar de política. Eles fazem negócios juntos e ninguém põe o cliente para correr, certo? Diz ele. De fato, neste mercado judeu, eles não parecem pouco à vontade comprando e vendendo uns dos outros. Judeus oferecem descontos para muçulmanos, que também têm suas barracas e fazem suas promoções. A música árabe que tocava enquanto estivemos aqui não parecia ofender ouvidos semitas. Jesus passou em Nazaré a sua infância, mas começou seu ministério no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é, na verdade, um lago de água doce pequeno, com apenas 53 quilômetros de margens. Jesus teria feito aqui, nesses povoados à beira d'água, a maior parte de suas pregações e milagres. E toda a região passou a ser considerada sagrada por causa disso. Hoje, a Galileia vive do turismo religioso. E os turistas fazem, como nós, passeios de barco para conhecer as águas por sobre as quais Cristo teria caminhado, onde ele teria acalmado tempestades e feito com que as redes de pescadores se enchessem de peixes. Para os não religiosos, o lago é um balneário, quente no verão e ameno no inverno. E para os israelenses, é a única fonte de água potável de todo o país. Nos vilarejos que cercam o lago, diariamente desembarcam milhares de turistas que desejam pisar onde Jesus pisou. Gente que quer sentir a atmosfera impregnada de santidade. E nenhum outro lugar preservou tão bem estes tempos passados quanto Cafarnaum, a cidade de Jesus, onde ele teria passado a maior parte do tempo enquanto viveu na Galileia. Escavações trouxeram de volta toda a antiga vila de pescadores, incluindo a casa que teria sido do apóstolo Pedro. E uma antiga sinagoga, construída no século III e reformada no século V. Vendo as ruínas, é possível imaginar como Cristo teria vivido ali, onde teria dormido, se alimentado, como teceu a partir de um dia a dia de simplicidade e humildade as bases para uma religião planetária. Mas talvez nenhum lugar fale mais ao coração cristão do que este, o Monte das Beatitudes. Aqui, com as águas tranquilas do lago ao fundo, Jesus teria falado a milhares de pessoas que viam nele o líder que lhes faltava. Naquele momento do judaísmo, as ofertas em dinheiro que eram feitas às sinagogas contavam mais do que as ações. E os rabinos haviam se convertido numa casta poderosa e distante dos pobres. Jesus era compreendido porque falava a linguagem universal do amor. Segundo as Escrituras, Jesus usava parábolas simples, histórias da vida cotidiana que podiam ser bem entendidas pela população e nelas expressava a relação que Deus queria ter com os humanos. O Sermão da Montanha é o mais importante dessa sua pregação. É uma síntese do cristianismo. Está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. As águas que alimentam o Mar da Galileia vêm de um dos poucos e, sem dúvida, o mais importante rio de Israel, o Jordão. Mesmo sendo um local de peregrinação cristã, o parque também é muito procurado por judeus, que vêm aqui se refrescar. Eles trazem os filhos, se banham no leito gelado e manso, se misturam a gente de toda a parte do mundo, gente que normalmente começa a visita à Galileia por aqui. As brasileiras Gildete, Lídia e Deusira estão fazendo o caminho de Cristo e vão levar para casa, em garrafinhas, um pouco do lugar onde ele foi batizado. Eu vou orar e vou abençoar as pessoas que precisarem. Elas levam, põem em casa, como a gente faz lá. O pessoal já leva daqui para lá. Os cristãos que vêm aqui já levam. Para nós é uma água abençoada. Não ela em si, mas a fé que você coloca nisso, né? Nesse ato de estar aqui. Porque, afinal de contas, meu Salvador foi batizado aqui. E muitos evangélicos vêm do Brasil para se batizar neste rio. Gildete vai pelo menos molhar os pés e se sentir igualmente abençoada. Mas tá gostoso, tá gelado. Lígia Pereira já mora em Israel há quase 2 anos, experiência que ela considera um presente de Deus. É um lugar muito espiritual, sim, e um lugar muito cheio de história. Onde você pisa, tem uma história. Mas, além de história, tem turismo. No próximo bloco, você vai conhecer o Mar Morto, com suas águas super salgadas, onde ninguém afunda. A lama, que faz bem à saúde. As ruínas do lugar onde 2.000 pessoas morreram para não se entregar aos romanos. E os brasileiros que receberam ajuda do governo de Israel para começar uma vida nova no país. Nossa viagem por Israel continua pelas águas de um mar muito estranho. Primeiro, porque na verdade é um lago. Segundo, porque nele não há nenhuma vida. É o Mar Morto, destino de turistas que querem rejuvenescer. Tão linda, tão cheia de cor e tão vazia de vida. Ela boia sobre um mar que também é estéril. O sol se levanta sobre uma paisagem estática. Nem pássaros, nem barcos, nem peixes, só as águas escuras e paradas de um mar que o nome define, o Mar Morto. De águas tão salgadas que nelas nenhuma bactéria conseguiria sobreviver. Mas quem disse que o soturno, o estranho, o exótico não tem suas qualidades? A lama retirada do fundo das águas é um esfoliante natural e uma diversão para estas crianças crescidinhas. A lambança, garantem eles, deixa a pele macia e aveludada. Depois da brincadeira e de uma chuveirada de água doce, o pacote continua com um mergulho no mar. Quer dizer, mergulho é maneira de dizer. Neste mar, que não é mar, é lago, ninguém afunda. Esse é o ponto mais baixo do planeta, são 416 metros abaixo do nível do mar. Os turistas vêm para cá atraídos por essa referência e também pelos efeitos benéficos das águas do Mar Morto, tão salgadas que é quase impossível mergulhar nelas. O corpo boia, uma sensação que todo mundo quer experimentar. Não, acho que eu não vou entrar não. É inverno aqui, ainda está frio, acho que eu não vou tentar. Visitantes mais corajosos não se intimidam com o ventinho fresco. Se atiram, nadam desajeitadamente, flutuam tranquilos, tiram muitas fotos que jamais revelarão a singularidade do lugar. Na beira do lago, formam-se pedras de sal puro.
Por isso, é aconselhável proteger os olhos e a boca. Mas na pele, o efeito é outro. A água, pesada e oleosa, rejuvenesce, dizem os especialistas. Nessas águas aqui, nós temos 21 minerais, sendo que metade deles existem só nessas águas no mundo inteiro. Os minerais alimentam dezenas de indústrias de cosméticos e toda uma rede de spas às margens do lago. O gerente de um deles, o brasileiro Mickey Poleg, diz que além dos benefícios da lama e da água, os turistas relaxam por causa da pressão atmosférica, que faz com que respirem e durmam melhor. A pressão ela é tão forte em comparação a qualquer lugar do mundo e a quantidade de oxigênio no ar ela é muito mais elevada. Isso cria uma filtração assim com os raios que danificam a pele. Quer dizer, então as pessoas praticamente aqui eles podem se bronzear sem correr nenhum risco. Mas, para quem gosta de história, há um atrativo insuperável na região do Mar Morto. As ruínas de uma cidade desaparecida durante mais de 1.500 anos. Mimetizada pela cor do deserto da Judéia, encaixada no alto de um platô de 450 metros, ela só foi redescoberta há 200 anos. E a lenda, então, se transformou em história. Hoje, a antiga cidade está inscrita na lista dos patrimônios mundiais da Unesco e é um dos locais mais visitados de Israel. Para alcançá-la, são horas de subida a pé pelos caminhos zigue-zagueantes ou 5 minutos no moderno teleférico. Incríveis fatos se passaram aqui há cerca de 2.000 anos e são de longe os mais interessantes de todo o período de domínio romano na região. Você vai conhecer agora a incrível história de resistência de Massada. As ruínas são de um palácio construído por Herodes, cercado de muralhas fortificadas e torres defensivas. Há uma grande casa de banhos e silos para armazenar toneladas de alimentos, além de um aqueduto que alimentava cisternas com capacidade para 750 mil litros d'água. Depois da morte de Herodes, um grupo de zelotes, uma seita judaica, assumiu o controle da cidadela e Massada se transformou no último foco de resistência aos romanos. Durante 2 anos, eles acompanharam o cerco das legiões romanas lá embaixo. Ninguém subia. Os estreitos caminhos para o alto não permitiam um ataque em massa dos exércitos. Ninguém descia. Com o estoque farto de água e comida, os judeus não se renderiam. A história termina quando os romanos finalmente conseguiram construir uma rampa com milhares de pedras e terra batida que alcançaria a fortaleza. A captura dos judeus era questão de horas. Eles tinham apenas uma noite para tomar uma decisão. Apesar do judaísmo condenar o suicídio, os resistentes de Massada preferiam morrer a se deixar escravizar pelos romanos. Conta a história, então, que eles decidiram que cada homem mataria sua mulher e seus filhos. Depois, 10 deles matariam todos os outros e um desses 10 mataria os 9 companheiros e se suicidaria em seguida. E assim teria sido feito. O único relato destes dramáticos acontecimentos foi feito pelo historiador romano Joséfus Flávios, que o teria ouvido de 2 mulheres que escaparam da morte naquela noite. Realidade e romance estão tão entrelaçados nessa história que é difícil estabelecer o limite entre eles. Mas, verdade ou não, Massada se transformou num símbolo do heroísmo nacional judaico. Bandeira à liberdade de Israel. Israel que hoje busca seus filhos espalhados pelo mundo. E judeus brasileiros são muito bem-vindos.
Simone, esta judia brasileira, e Jadson, 100% brazuca, chegaram há 2 anos. Então vamos entrar. É da nossa casa. Vamos entrar. Os dois estão morando num kibbutz, no Mar Morto, com uma generosa ajuda do governo de Israel. Quando nós chegamos, eles deram a mesa, uma mesa, o sofá, uma geladeira, que é essa que está aqui fora, que está esperando que desçam. Agora a gente comprou essa. Tipo, esse móvel nós compramos, televisão, home theater, tudo. DVD, computador. Vocês vieram com malas e roupa? Só. Sim. Só. Só, porque não pode trazer eletrônico, acesso. só um laptop. Só. Que era a nossa comunicação com o Brasil. Dentro do kibbutz, uma comunidade autossustentável, o filho do casal brinca solto e todos se ajudam. Mesmo assim, o começo não foi fácil. Larguei tudo lá. Cheguei aqui, meu primeiro emprego foi trabalhar como a gente chama de peão na obra de um hotel. É mesmo? Cara, com um negócio... Eu olhava pra mim e pensei, que é isso? Uma semana atrás eu tava como gerente, ganhando o meu salário, com o meu carro. Agora eu tô nessa vida. Vou voltar aí? Não, vou voltar não. Se eu voltar, eu vou ser um derrotado. Vou ser um derrotado na vida, não vou servir pra nada. Vou voltar nesse país, a gente vai vencer. E aí foi melhorando? Foi melhorando, Você vai mudando o emprego, eles vão dando oportunidade. Você também vai aprendendo a língua para que você possa passar para um emprego melhor. E enquanto o emprego melhor não vem, as dificuldades são compensadas no bolso. Eles dão uma ajuda financeira durante 7 meses. 7 meses. E após completar 1 ano, ele dá mais uma outra ajuda, que é a última final, mas o que a gente precise, o que a gente necessitar nesse tempo, é 3 anos, eu acho. Nós temos 3 anos, eles financiam, se nós precisamos fazer um curso, alguma especialização, alguma coisa. Eles pagam mais da metade desse curso. Alguns eles pagam 100%, né? Se a gente quer comprar um carro, nós temos novo 40% de desconto, 50% de desconto no carro e financiado. Isso durante 3 anos, né? Os 3 primeiros anos. Que está acabando já, né? Acabando. E até os 10 Janeiro anos. acaba. Até os 10 anos, até antes dos 10, pode comprar um imóvel. Durante 10 anos nós podemos comprar um imóvel também com bom desconto e com uma ajuda deles. E quando fizer 10 anos, se quiser abrir um negócio grande, também eles vão financiar, vão ajudar no projeto. E o que faz mais falta do Brasil para vocês? Comida. Comida. De fato, neste fogareiro de 2 bocas, vai ser complicado fazer uma feijoada. A casa de Simone e Jadson é pequena, simples, mas o casal se sente protegido pelo imenso guarda-chuva israelense. Como se fosse a identidade no Brasil, olha, eles já dão aqui. No Brasil você tem um número de CPF e um número de identidade. Aqui não, é um número só para tudo. Então está registrado no sistema tudo que você precisa, tudo que você vai fazer. Eles pedem o número da Teudat Zehut, é o seu número de identificação para tudo. Eles dão quando você desce do avião dentro do aeroporto. Isso significa que você é uma cidadã de Israel. Israelense. E no próximo bloco, a cidade onde os cariocas se sentiriam muito à vontade. A moderna e animadíssima Tel Aviv, com suas belas praias, suas rodas de capoeira e suas talentosas passistas. Opa! Será que estamos no Rio de Janeiro? Ou será a Bahia? Não, continuamos nossa visita a Israel, embora o clima seja brasileiríssimo.
Dikla é professora de samba. E o instrutor Coveiro, também israelense, ensina os amigos a jogar capoeira. E é muito difícil ensinar capoeira para os israelenses? Na verdade, não. Não? Na verdade, eles pegam rápido. Eu acho que israelense tem uma coisa parecida com brasileiro. No quê? Eles têm uma vida bastante assim que pode muito de bobeira, tem muito tempo para treinar os meninos. Eles têm tempo. Ah, tempo eles têm mesmo. Vamos deixar Coveiro e Dikla ensaiando enquanto a gente conhece um pouco desse lugar tão relaxado. Fim de tarde, segunda-feira. Mesmo durante a semana, a praia não fica vazia. A beira-mar é uma passarela de tipos felizes, cada um na sua. Mas que cidade é essa? De frente para o mar Mediterrâneo e poucos metros de praia distantes uma da outra, estão duas cidades bem diferentes. Ali, a antiga Jaffa, um porto estratégico, uma das cidades mais velhas do mundo, com pelo menos 3.000 anos de história. E deste outro lado, a jovem Tel Aviv, hoje capital cultural e comercial de Israel. E sem o peso da história, os israelenses daqui parecem de fato ter ficado mais leves. Do alto, o velho porto de Jaffa contrasta com a moderna marina de Tel Aviv, os prédios históricos de Jaffa e os arranha-céus de Tel Aviv. Da combinação das duas, banhadas pelo belíssimo Mediterrâneo, nasce uma metrópole contemporânea com o charme do passado. Em lindas praias praticamente desertas, começam a crescer sofisticadas áreas habitacionais. Nos cafés, o acento cultural diverso é mais um atrativo. E cada um aproveita a cidade do seu jeito. À noite, todos se encontram na balada. Ainda não é meia-noite e já tem gente dançando em cima do balcão. O clima é esse mesmo, esquenta logo, mas a diversão é inocente. A dançarina do ventre é uma judia que chega cedo em casa e não bebe. O DJ é árabe, a música é árabe bem pop. E claro que entre os frequentadores há brasileiros, como Vanessa. Eu venho muito aqui, é o lugar que eu mais gosto em Tel Aviv. Por quê? Porque é muito animado, tem muita alegria, as pessoas dançam, são muito espontâneas, sobem no bar, então nem aí pra ninguém, parece até um pouco Brasil. Há muito do Brasil em Tel Aviv. Vamos voltar aos ensaios do instrutor Coveiro, que não tem nenhum brasileiro no grupo de alunos, mas faz questão que todos cantem em português. E que aprendam a falar português. Afinal, os grandes encontros de capoeira são no Brasil. E essa é uma viagem que ninguém perde. Já foi ao Brasil? Já fui 3 vezes. Pra onde? Pra Bahia? Claro, capital da capoeira. Capital da capoeira. Tem que passar. Gostou? Muito. O que mais? O que você mais gostou no Brasil? Eu gostei da gente. A gente muito legal, toda hora com um sorriso no rosto. Toda hora quer brincar, quer dançar, quer jogar, quer falar. Toda hora acontece uma coisa. Se você quer um pouco vaziar, você sair da rua, já acontece. Já uma coisa rola. A coisa acontece no Brasil. Os alunos do instrutor Coveiro já não fazem feio em nenhuma roda. Já as alunas da professora Dikla vão ter que se esforçar um pouquinho mais. Mas calma, é só um ensaio por enquanto. Para a apresentação, as meninas vestem as fantasias. Dikla ensina os fundamentos do samba há apenas 6 meses para meninas de 8 a 18 anos. Todas israelenses. Lourinhas, morenas, as magrelas e as nem tanto. Para a professora, todas podem aprender. O que é o mais difícil? É a ginga?
difícil. É um molejo? Acho que samba no pé, samba de Rio de Janeiro, é mais difícil. Mas que elas se esforçam, não há dúvida. O primeiro passo é se entender com tantos adereços. Algumas trazem as mamães para ajudar. Outras explicam pelo telefone mesmo. Calma, mãe, eu só tô no samba. E um samba cantado em hebraico. A letra está na ponta da língua. Embora o samba ainda não esteja na ponta do pé. Talvez o tênis não fosse o melhor calçado para as jovens passistas. E não é fácil lembrar a coreografia inteira e ainda manter o sorriso no rosto. Mas apesar da ausência do, digamos, talento natural, todas querem chegar lá. Um dia dançar como Dicla. A moça brejeira, de sorriso espetacular, tão israelense quanto qualquer uma de suas alunas. Os pais dela são judeus que vieram do Iêmen, mas foi nas ruas de Tel Aviv que Dicla conheceu o ritmo que a faria vibrar. Primeira vez que eu escutei a música samba, eu apaixonei da música e depois eu comecei a aprender sobre a sua cultura e como falar português, a língua mais linda, mais gostosa que eu conheço. Talvez Dicla ainda não conheça o significado exato de cada palavra em português. Se conhecesse, saberia que esta música não é exatamente a mais apropriada para o momento em Israel. Para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba, e a mulherada se joga assim, assim. Claro que elas não sabem bem o que estão cantando. Muito menos as mamães entendem o que estão ouvindo. Ou talvez não estivessem ali registrando orgulhosas a performance das pequenas. Elas agora formam a Escola de Samba Bahia, que já tem porta-bandeira. Porta-bandeira, fui no carnaval que a gente fez. Ela foi porta-bandeira? Ela dança como... Ela vai dançar. Eu acho que ano que vem ela vai ficar a reina da bateria. Rainha da bateria. Até o próximo carnaval há tempo, para que elas conheçam mais da nossa cultura, ainda contada em séculos, e para que a gente conheça mais da cultura deles, contada em milênios. Quem diria que poderíamos ter tanto em comum?